Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Dentro do tema cura das emoções, eu quero meditar no tema a cura na família. Nós, semana passada, conversamos um pouco sobre a posição em Cristo, que nós temos que nos alimentar daquilo que nos liberta. Nós temos que colocar diante dos nossos olhos aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz melhorar, aquilo que nos abre a visão. E nesse dia, eu quero compartilhar com você algo que não é só para hoje. Você vai orar, você vai meditar, você vai buscar Deus. E eu sei que Deus vai ministrar o meu e o teu coração ainda muito mais através dessa palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos graça, unção, sabedoria para compreender os mistérios, a revelação, a intimidade do Senhor. Que o teu propósito seja estabelecido a partir deste momento, neste tema, para este propósito que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali dispersou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e põe-lhe um anel na sua mão e alparca nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quero profetizar nesta noite um começo de um tempo de alegria sobre a tua casa, de nome de Jesus, da parte de Deus, para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Queridos, cura na família. Nós costumamos dizer que quando temos um problema familiar, tudo nos afeta. Quando nós temos um problema talvez profissional, a gente até consegue administrar outros problemas. Mas quando parece que o problema toca a nossa família, parece que está tocando o calcanhar de Aquiles, parece que tudo está com problema. Talvez no emprego você foi promovido, talvez a tua conta bancária está uma bênção, talvez aquela faculdade que você estudou para entrar, você entrou, aquele curso que você queria fazer, você fez, está tudo bem. Mas quando você tem um problema familiar, tudo atrapalha a tua vida. Jesus estava narrando 3 parábolas, 3 histórias de perdas. E no final mostra 3 milagres. Em cada história, ela não terminou como começou. Houve um milagre de Deus. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua família. Não vai terminar como começou. Não vai terminar como está. Haverá um milagre de Deus reservado sobre a tua família. Existe no altar uma bênção reservada sobre a tua casa. Existe um milagre, uma provisão do céu preparada sobre a tua família. Existe uma resposta que os olhos ainda não viram, como disse no domingo, que ainda não foi palpável, a mão não tocou, não é concreto, mas eu creio
que está preparado por Deus para a nossa vida. Em todo momento da nossa vida, quando existe luta, é porque vai existir uma vitória. Mas nós precisamos aprender a lidar com a perda para ter vitória. Se estamos passando por deserto, Deus tem um propósito no meio deles. E o deserto foi o lugar onde Deus mais tratou e forjou o seu povo. O deserto fala de uma escola. E eu acredito que esse texto que lemos está separado em dois momentos. O momento inicial, que foi triste, o espírito de confusão tomou aquele menino e ele disse: eu quero ir embora. O momento triste para o seu pai, o momento triste para o menino, onde o menino vai embora e perde tudo, larga tudo e vai cair no pior lugar da sua vida. E depois tem um lado bom, que é o lado onde começa a restauração, onde começam os milagres a acontecer, onde o menino cai em si. Versículo 17, ele volta para casa. Ali o pai dele é movido de íntima compaixão, o abraça, o beija, faz um anel, mata um bezerro, faz um churrasco, faz a festa. E ali eles começam a se alegrar. Toda a história tem dois lados. Talvez você está olhando na sua vida só a primeira parte. Então você está olhando só a perda. Você está olhando só a tristeza. Você está olhando só a angústia. Você está olhando só o exame que não está bem. Você está olhando só a desgraça. Você está olhando só a miséria. Mas eu quero, como profeta de Deus, dizer: ainda existe uma página que vai ser virada. E ali começa um tempo sobre a tua vida que os teus olhos nunca viram. Um tempo de milagre. Porque quando Deus tem um propósito, como disse no domingo o texto que li na palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que fale e desfale. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Em nome de Jesus. Essa história me ensina. E eu acredito que o segredo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é saber aprender no meio das derrotas. Se eu chegar para você e disser para você: seus problemas acabaram, vamos nos reunir e vamos aprender um pouquinho só sobre vitória, talvez a tua vida não seja uma vida tão forte em Deus. Mas quando aprendemos na batalha, o dia que vier a vitória, vai ser muito mais prático a gente poder conhecer as coisas espirituais. Nós precisamos ser curados nas emoções, porque em primeiro lugar, nós não estamos aceitando, e nós precisamos aceitar, não o problema, aceitar o que estamos vivendo, mas crendo na esperança que vem de Deus, que Deus vai brotar chuva no deserto, que Deus vai brotar semente no deserto, que Deus vai brotar caminho onde não tem caminho, porta onde não tem porta. Se a gente não aceita essa situação, a gente não consegue aprender com o Senhor. Uma das coisas interessantes que eu vejo no versículo 12, muito triste o versículo 12. Vamos voltar ali, por favor, Tamires. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai fez o que ele pediu. Vamos manter por enquanto 12. Mas houve uma tristeza aí. Não é fácil você receber má notícia. O segredo da cura é nós aprendermos a sobreviver às perdas. Há uma perda aqui. E nós não estamos preparados para perder. Mas se nós queremos ganhar, nós precisamos primeiro aprender a perder. As perdas, elas fazem parte da nossa vida. Pastor, mas a palavra de Deus diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Mas na vida sempre existe perda. O problema das pessoas, elas acreditam que a vida inteira elas vão ganhar. E tudo elas vão ganhar. Elas são muitas vezes adultos, mas agem como criança, que não sabem perder. E aquela criança ainda que é a dona da bola. Se o time dela perdeu, ela pega a bola e leva para casa e ninguém mais brinca. Assim é a vida. Nós precisamos aprender a perder. Nós precisamos aprender a sobreviver à perda. Esse pai com certeza sofreu demais, triste demais ficou, não entendeu nada, mas ele falou: eu vou fazer. Sabe, irmãos, eu acredito que o segredo do evangelho é muitas vezes até chorar.
Porque chorar faz bem, lava a alma, como diz, né? A gente se sente melhor depois que chora, extravasa, põe para fora. Mas o segredo do evangelho é chorar em movimento, andando e chorando enquanto semeia, e voltará colhendo seus feixes. Agora tem gente que chora, para e não faz mais nada. Chora, para e não vive, e não sobrevive, e não acredita que existe um amanhã preparado por Deus. Aquele pai poderia ter entrado numa zona de tristeza, e talvez entrou, mas ele não permitiu com que as ações dele fossem mortas por causa daquele sentimento. Agora, eu vejo que os cristãos são tristes, eu vejo muitos cristãos abatidos, eu vejo muito cristão que tem problema, mas não está sabendo administrar o problema, e aí lá no emprego ele começa a ser um funcionário porcaria, em casa ele vira uma porcaria, ele começa a virar um nojo, ninguém começa a ficar perto dele. Aí você vai falar com um empresário e diz para ele: olha, eu tenho uma pessoa para te indicar para você contratar. E ele diz: me fala quem é a pessoa. Daí você diz: é isso, isso, aquilo, e é crente. Ih! Deus me livre, é crente. Eu estou fora de crente. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós, como cristãos, estamos nos acomodando. Nós não estamos sabendo reagir. Nós estamos muito apáticos diante de problemas e estamos se entregando a problemas. Nós estamos dormindo em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Nós estamos deitados em berço esplêndido, ou seja, a má notícia vem, e eu deixo ela entrar no coração, eu fico triste, não reajo, o diabo faz o que ele quer, ele acaba com tudo, e na hora que eu vou reagir já é tarde, e aí talvez o Absalão já morreu, e não tem mais o que fazer, Davi, agora é só chorar. Chore, querido. Você está doendo, você foi ofendido, está doendo, você está triste, está angustiado, chore, mas não pare de adorar. Chore, mas não pare de servir a Deus. Chore, mas não pare de cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Chore, mas chore andando. Chore, mas vai fazer alguma coisa. Chore, mas vai cumprir o propósito de Deus. Chore, mas vai ganhar almas. Mas vai lá no sopão amanhã. Você vai ver que tem gente que tem problema pior que o teu. E aí você vai ver que você chora com motivo. E tem pessoas que choram com motivo. E você vai ser consolado para consolar aquele povo. Você, quando consola, é fortalecido no meio da tua dor. Chora, meu irmão, a vida está aí, a luta está aí, nós temos que chorar. Esse negócio de dizer, não chore, não, eu não posso viver a vida inteira chorando, mas existem momentos que eu preciso chorar. Eu acredito que esse pai, a Bíblia não conta, mas por dentro ele chorava, por dentro o coração dele sangrava, por dentro ele estava angustiado, existia dor, mas eu acredito que o segredo, número 1 para sobreviver às perdas, é perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente não perde. Quando a gente perdoa, a gente começa a ganhar. E o perdão é algo tremendo, é a chave da cura. E talvez diante de nós, como disse semana passada, é difícil. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil perdoar alguém que te ofendeu. Como é difícil perdoar um filho que você colocou a expectativa nele, acreditou nele, e uma hora ele pega e cai fora. Como é difícil perdoar a traição. Como é difícil dentro dos lares perdoar a traição, a falta de confiança. Como é difícil, né? As pessoas falam, eu preciso de um voto de confiança. Mas quem pede é fácil, mas para quem dá, como é difícil dar um voto de confiança para alguém que pisou e tem pisado em você. Como é difícil, mas quando existe perdão, a gente aprende que o perdão não é nosso, o perdão é dom de Deus. E quando o perdão vem, existe a força para recomeçar. Como aquele pai quando estava vendo aquele filho voltar. Talvez na cabeça daquele pai passou o filme do que estamos falando agora, daquela vida que ele tinha vivido e daquele momento de ver o filho dele correndo de volta para casa. Mas com certeza, aquele pai conseguiu ter compaixão. Aquele pai conseguiu honrar o seu filho pelo fato do pai ter sido ministrado por Deus a respeito do perdão. O perdão é dádiva de Deus.
Diga comigo, perdão é dádiva de Deus. Como disse semana passada, se eu tento calcular o que é perdão, eu não entendo. Porque o perdão não é natural. O perdão é sobrenatural. O perdão vem de duas palavras juntas. A preposição per e a palavra dom. Por dom. É dádiva de Deus, é dom de Deus ministrado em nós. Por isso conseguimos liberar perdão. Por dom. Porque por mim mesmo e por você mesmo é difícil perdoar. Mas quando vem Deus, a gente consegue se levantar no meio das perdas. Porque a gente começa a ministrar perdão. O perdão é algo que vem de Deus. E sem perdão a conta nunca vai fechar. Sempre quem te magoou vai ser devedor a você. Mas quando vem perdão, zera a conta, zera a estratégia, carrega a família, recarrega as baterias, recobra o ânimo, porque o perdão veio e ali se foi ministrado o perdão. E o perdão, ele nos ajuda a reviver. O perdão não é amnésia, disse semana passada, mas o perdão nos ajuda a reviver, nos ajuda a encontrar de novo, nos ajuda a acreditar de novo, nos ajuda a viver o novo de Deus. Aquele menino mais velho que ficou, você lê a história, quando o versículo 25 começa, fala que ele começou a criticar o pai. Olha, pai, por que você está honrando meu irmão mais novo? Eu estou aqui te servindo há trocentos anos, meu irmão mais novo te abandonou. Por quê? Porque no pai houve o perdão. O filho estava querendo entender no natural. Dentro de casa, se você quer ter dentro do teu lar o milagre da bênção e a paz que excede todo entendimento, você tem que aprender com a mente do pai e esquecer um pouco a mente do filho. Porque a mente do pai estava inclinada, irmãos, ao sobrenatural. A mente do filho estava inclinada ao natural. Eu preciso entender. E tem coisas no mundo espiritual que nós não vamos entender. É dádiva de Deus, é perdão, é mistério de Deus, é glória de Deus. E as coisas sobrenaturais não se calcula. O filho meio que estava querendo fazer uma matemática. Colocando lá, olha, eu trabalhei tanto, não dei prejuízo, isso e aquilo. Peraí, eu tenho muito mais a receber do que meu irmão. Que negócio é esse de parar tudo para fazer churrasco por um cara ingrato? Quando não há perdão, irmãos, a gente vai perdendo ainda mais. Quando há perdão, o processo de perda para. E a gente começa a receber uma transfusão de cura nas nossas emoções. Você já viu alguém fazendo transfusão de sangue? Acompanhei muito minha mãe nesses processos. Quando uma pessoa precisa de transfusão, o sangue, para você encontrar o sangue que a pessoa precisa, você, Juscelia, a Karine que conhece, a Irazeni que trabalha no laboratório, sabe, não é do dia para a noite, não é assim. É um sangue específico. E quando aquele sangue chega, é interessante, irmãos. Está lá um monitor lá com os batimentos, com a estrutura toda. O ato de o sangue começar a entrar na pessoa já começa a mudar. E é isso que eu e você precisamos esta noite, de uma transfusão do sangue de Jesus sobre as nossas emoções, para que a gente comece a reagir e se levantar e sair dos nossos problemas. Porque se a gente fica muito nesse problema, daqui a pouco, irmãos, a gente vai pirar. A gente vai pirar. Eu conheço pessoas que eram instrumentos de Deus, pregavam no altar, hoje estão meio virados da cabeça. Por quê? Porque o problema virou, como eu disse na oração, né? O senhor da pessoa. Ela não conseguiu administrar o perdão. Ele não conseguiu administrar o perdão para aquela filha, aquele irmão. Hoje ele está meio biruta. Já viu alguém meio biruta? Ou só eu que conheço? Você deve conhecer um monte, não é verdade? Ficou assim, por quê? Porque não perdoou. E quando não há perdão, as dores aumentam. Outra coisa que eu vejo, aprender a lidar com as dores. Versículo 13 e versículo 14, por favor. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, aquilo que o pai ouviu, ele começa a ver. Quando você ouve algo, dói. Mas quando você vê, juntar tudo, ir embora. Agora o filho vai embora. Agora
O fato vai consumar. Partiu para uma terra, não foi se ele morava em Santo André para São Bernardo. Ele foi lá para um lugar que ninguém conhecia. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome e começou a padecer necessidade. Duas coisas. Dores. Dentro de casa. Algumas dores que nós vivemos. Ofensas. Ofensa. Sabe o que é ofensa? É algo que fere, por isso que chama ofensa. A ofensa, ela nunca vai dizer o que você gosta de ouvir. E a ofensa vem do diabo, porque o diabo vai fazer essa pessoa falar justamente o que te coloca para baixo. Um dos maiores problemas que eu vejo no gabinete pastoral, dentro de casa, são ofensas. E ofensa gera ofensa, porque ninguém gosta de ser ofendido. Ninguém aqui tem sangue de barata, não é verdade? E o que é ofensa? A pessoa chega para você e fala, você é feio. O que você vai dizer para aquela pessoa? Você é feio. Você vai falar mais alto, é você que é feio. Mas você é, não sei, Aí ó, o que vai acontecendo? A gente vai usando a gritaria. E aí a ofensa com gritaria começa a ferir ainda mais. Por quê? Porque a gente muitas vezes não pode dar um soco. E a gente quer usar a palavra para destruir. E qual é a força da palavra? No grito. A gente acredita que quanto mais eu grito, mais eu ofendo. E aquela pessoa também vai gritar mais que a gente. E aí as coisas começam, e a ira vai começando, a ofensa vai começando, e aí começa a entrar dentro de casa agressões, problemas, e os problemas vão ficando mais crônicos. Imagina, irmãos, o coração desse pai. Vendo que ele já tinha dividido tudo, coração dele sangrando, como disse há pouco, ouvindo que o menino queria iria embora, e agora começa a juntar tudo. A dor da ofensa. A dor da ofensa, ela precisa ser tratada esta noite no teu coração. Porque se eu e você não perdoarmos, nós vamos lembrar sempre da ofensa. Daqui 15 anos, olha, você gritou comigo. Daqui 15 anos, um dia você jogou as coisas, você quebrou o prato, você quebrou o copo. Você pegou a toalha da mesa e jogou tudo para cima e quebrou tudo. Você jogou a cadeira em mim. Você gritou comigo. Você fez tantas coisas. Você está maluco. Se não há perdão, o que a gente vai lembrar? Da ofensa. Porque a ofensa é a ferida exposta. Se não há perdão, não há bálsamo na ofensa. E aí o que acaba acontecendo? Daqui 20 anos, quem ofendeu talvez nem lembre, ou lembre de uma forma muito pouco, mas quem é ofendido, lembra que parece que foi naquele dia. Faz 20 anos, mas parece que foi naquele dia que houve aquela gritaria. Se você ofendeu, peça perdão. Se você em alguma área está ofendido, hoje Deus vai ministrar perdão na tua vida, para você liberar. Porque se não há perdão, não dá para ter recomeço. A ferida está lá, e a ferida sempre vai ser atingida. É difícil viver relacionamento com ferida. Outra dor, solidão. O pai tinha um filho, mas um filho não toma o lugar do outro. Não é assim que funciona? Não é verdade? Você que tem mais de um filho, você que tem irmãos, você que tem família, todo mundo é importante para você, não é? Não tem esse negócio de dizer assim, aquele filho é importante, quando eu não tenho, eu vou preencher com outro. Não, cada filho tem um lugar no coração dos pais. Cada família dentro do nosso coração tem o seu devido lugar. E o espírito de solidão, quando bate dentro de casa? E a pior solidão não é quando estamos sozinhos, é quando estamos juntos. É aquela família século 21. Vivem juntos, mas estão separados. É a família que janta junto, mas não se fala. É a família que entra dentro de casa e divide conta. Parece uma empresa, parece sociedade. É uma família que não se relaciona. É uma família que a mesa de jantar não tem comunicação. É uma família que a cama não é mais um lugar de prazer. É uma família onde inverteu o valor, inverteu o papel. A solidão está estabelecida. E costumamos dizer, antes só do que mal acompanhado. Isto usamos quando uma pessoa mora sozinha, uma pessoa ficou sozinha. E aí muitas vezes essa solidão
é mais fácil de tratar do que a solidão coletiva. A solidão onde você mora com tanta gente, mas você se sente sozinho. Porque você entra em casa, você parece que está no Big Brother Brasil, está sendo vigiado. Você não consegue ser você. Você não consegue ser você. Você não consegue abrir o coração. Você não consegue orar. Entra dentro de casa, parece que é o pior lugar que você chega. Tem pessoas que se atolam no trabalho. Por quê? Porque querem ganhar dinheiro? Não, mentira. Porque estão usando de fuga o trabalho. E chegam em casa, não tem paz em casa. E aí vão entrar no trabalho e vai mergulhar de cabeça no trabalho. O cara vai estourar, a moça vai estourar de ganhar dinheiro. Mas chega em casa, o espírito da solidão recebe na porta. Abraça a pessoa. E a pessoa não consegue dormir em paz, viver bem em casa. A pior solidão é a solidão coletiva. Nunca esqueça, nós somos seres individuais. Disse isso semana passada. Somos homens únicos e mulheres únicas. Não existe ninguém no mundo igual a gente. Mas nós somos coletivo. Nós precisamos abrir o coração, nós precisamos pegar, nós precisamos sentir, nós precisamos olhar, nós precisamos cheirar, nós precisamos nos relacionar. E aí tem gente que chega em casa, o marido não fala com ela, a esposa não fala com ele, e a solidão começa a bater. Outro ponto, dentro desse texto, expectativas frustradas. Como disse, enxoval emocional, lembra da semana passada? Camarada casa, põe aquela expectativa e ele leva o enxoval. Mas não é só o enxoval da cueca, da meia, do roupão, da lingerie. Tem enxoval emocional. Tem guerra, tem batalha, tem tristeza. Tem muito problema relacionado a esse casamento. E aí a pessoa entra dentro de casa, junta os dois enxovais, começa a pegar fogo. Começam a brigar, as expectativas começam a ser frustradas. Começa a voltar o passado na memória. Certa vez estava conversando com um casal, voltando de lua de mel, desesperado. Pastor, pior momento da nossa vida. Há 15 dias atrás, a festa, a alegria, o mover, a lista de presentes, os convidados na igreja, no altar, casamento no altar de Deus, uma bênção. 15 dias depois, virou um inferno. Por quê? Porque entraram no casamento sem cura na alma. E aí aquela moça nunca tinha aberto o coração. Lá quando pequena foi abusada sexualmente. E nunca mais quis saber de homem nenhum. E um dia permitiu se apaixonar por esse homem, amou e casou esse homem. Mas na lua de mel, na hora do namoro, ela entra no quarto do hotel. E na hora onde eles começam a tirar a roupa para poder ter os seus momentos, ela se tranca no banheiro e começa a chorar. E fica dias dentro do quarto chorando. Tiveram que até voltar antes da lua de mel. Porque aquela moça não foi curada. E a última memória que ela teve, quando ela estava sem roupa diante de um homem, quando foi? Foi anos atrás. Para nossa memória, não existe anos não, irmãos. Se nós não somos curados, aquilo que aconteceu anos atrás, pode, se a gente participar de um momento, vir de uma forma tão intensa, que parece que foi hoje. E o diabo fez de tudo, acabou com aquela lua de mel, e estava querendo acabar com aquele casamento. O que aconteceu? Aquela moça foi para a igreja. Foi fazer cura interior, foi buscar restauração, foi buscar perdão. Hoje, resumindo a história, estão casados, têm filhos, e o casamento é uma bênção para a glória de Deus. A relação sexual é uma bênção. Por quê? As emoções, ela é a bússola, ela dita o norte de muita coisa. E se nós não estamos curados nas emoções, no coração, nas lembranças, nas memórias, hoje parece que não, porque está lá no arquivo morto. Mas arquivo morto é morto, mas continua sendo arquivo. Um dia a gente tira lá do arquivo morto, daquela pastinha lá do fundo. Aqui, ó. Por quê? Porque a gente não foi curado. E quando a gente não é curado, a gente sofre e a gente tem expectativas frustradas. Cuidado com isso. Rejeições, escolhas precoces. Versículo 16 diz assim, que quando ele vai para aquela terra, ninguém lhe dava nada.
O problema nosso é quando a gente faz escolha precoce. A gente vai ficando mais doente. A gente vai decepcionando a nós mesmos. Os nossos talentos vão se esvaziando. Eu acredito que naquele momento, eu quero fazer um comparativo com Mateus 25, com a parábola dos talentos. Com aquele homem que recebeu um talento só. Sabe, querido, tem gente que está tomando tanta decisão precoce que está enterrando o talento que Deus deu. Que está tendo medo. E aí esse moço, está vendo como um erro não justifica o outro? O erro, irmãos, é uma chance para eu acertar. Aí esse moço erra. Pega as coisas, vai para uma terra longínqua. Lá, gasta tudo. Um erro não justifica o outro. Errou e agora errou de novo. Consequência do primeiro erro. E depois ele chega e vai passar a miséria. Vai comer ali junto com os porcos. Vai passar o pior do pior. Por quê? Porque um erro não justifica o outro. Ou seja, irmãos, enquanto eu não consertar, nós não consertarmos o primeiro erro, vai ter o segundo erro. Eu vou tentar o segundo, porque o segundo é aquela história, né? O novo amor apaga o primeiro. Não tem nada disso não, irmãos. Um novo amor me faz esquecer o antigo. Não, você vai, erra. Sai de casa, gasta tudo. Erra. Vai lá, ninguém te dá nada. É rejeitado. Erra. Vai lá e toma decisões erradas. Erra de novo. Peraí, eu preciso ser curado. Só estou errando? Só está dando errado? Está tudo errado? Está tudo dando errado? Eu preciso não voltar. Porque não tem como voltar lá atrás. Mas eu preciso organizar aqui. Curar as minhas emoções. Receba isso no teu coração essa noite, em nome de Jesus. Curar as suas emoções. Peraí, não deu certo aqui? Muda para lá que vai dar certo. Se eu não mudar aqui dentro, não adianta nada. Eu posso estar morando no Éden, irmão, no paraíso. O pecado, se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer. Por isso nós precisamos de cura, amém? Então, eu acredito nisso. Ele foi uma pessoa que rejeitou a sua família. E a palavra de Deus diz que aquele que rejeita a família é pior que o incrédulo. Ele rejeitou a sua família. Olha a maldição. Tomou uma decisão precoce e aí ele sofre a miséria. Irmãos, remissão. A palavra de Deus diz que sem remissão não há perdão de pecado. O que é remissão? É fechar a brecha. Remissão é se acertar. Remissão é colocar a vida em ordem. Não há cura sem remissão. A palavra de Deus diz que o derramamento de sangue, falando de Jesus, nos purificou de todo pecado. Por quê? Porque toda a vida estava no sangue. Mas Jesus poderia ter feito diferente, pastor. Jesus tinha todo o poder, mas Jesus ele usou do princípio da terra. O que as pessoas faziam? Pegavam sangue de cordeiro para fazer aliança, para fazer pacto, e apresentavam um cordeiro em sacrifício. O que Jesus fez? Ele se colocou como cordeiro. A cruz era o lugar de morte, onde as piores pessoas morriam. Ele, para representar e vencer a nossa vida, os nossos pecados, onde ele foi morrer? Numa cruz. Sabe, irmãos, Jesus, ele permitiu viver o pior para conseguir o melhor. Remissão é algo que muitas vezes a gente vai precisar lavar a cara um pouquinho, tomar vergonha na cara, mas se a gente se acerta, a gente não tem do que se envergonhar. Paulo, a Bíblia conta que ele foi num lugar e a palavra diz que ele não se apresentava da melhor forma. Alguma coisa ele foi buscar de Deus. Deus falou: junte as tuas ofertas e traga a tua oferta. Ele vai, prepara a tua oferta, volta para aquele lugar e entrega a tua oferta. A Bíblia diz, então ele foi aceito, sem tumulto, sem confusão e abençoado. Uma oferta de remissão é parte importante para uma cura da alma. Quando você acerta a tua vida, você cumpre um princípio, Deus te abençoa, porque a brecha é fechada. Agora o que a gente fica? Deus sabe tudo. Não, meu irmão, Deus sabe tudo, mas tem princípio. Deus sabe tudo. Deus sabe que eu estou atrasado, então eu vou sair correndo no meio da rua e vou pegar o ônibus. Espera aí, eu posso ser atropelado. Tem faixa de pedestre. Tem lugar para atravessar, não é assim? Deus sabe tudo, então eu vou pegar meu carro, vou sair
dando 300 por hora na avenida que tem radar, e depois orar: Senhor, eu repreendo a multa. Não. As coisas espirituais, elas precisam ser discernidas. Eu preciso entender que, peraí, eu tenho um pecado que eu cometi. Eu estou falando agora no processo que o filho cometeu com o pai. Ele poderia orar, mas a melhor coisa, ele caiu em si, voltou para o lugar onde ele pecou. Irmãos, a oferta de remissão, eu não estou aqui dizendo que aquele filho teria que voltar para ficar e vivendo com o pai, mas ele teria que voltar para ter o encontro com o pai, para acertar a sua vida. Porque enquanto ele não voltasse para ter o encontro com o pai, a questão do anel, do churrasco, da compaixão partiu do pai. Mas enquanto ele não voltasse para o pai, nada na vida dele iria acontecer. Tem muita família que está travado, porque está preso no passado. E enquanto não se acertar, não pôr a casa em ordem, não pedir perdão, não se arrepender, não der uma oferta de remissão, não viver o melhor de Deus, pôr a vida em ordem, é o que Deus está dizendo. As coisas não acontecem. E essa questão de pôr a vida em ordem, irmãos, não está relacionado à sua morte. Teve um homem, quem lembra, que Deus falou: põe a tua casa em ordem que eu vou te levar. Quem conhece esse nome? Ezequias. Põe a tua casa em ordem que eu vou te levar. Quantos anos aquele homem viveu a mais? Quanto tempo? 15 anos. Irmãos, não importa se você vai viver mais 15, mais 20, mais 30, mais 50, mais 80. Hoje é noite de pôr a tua casa em ordem. Hoje é noite de acertar a tua vida, tuas emoções, sentar, conversar, ligar, acertar, fechar brecha, porque enquanto tem brecha, o diabo tem legalidade para atuar. Versículo 17, ele caiu em si. Diga comigo, cair em si. Sabe o que é cair em si, irmãos? Você percebe que o mundo não gira em torno de você. Porque o oposto da rejeição é a mimação, não é verdade? Você tem alguém na tua família que é mimado? É mimado. Ô, mimado. Sabe o que é mimado? MGB. Meninão, grandão, bestão. Ou meninona, grandona, bestona. Você conhece alguém que é MGB? Meninão, grandão, bestão? Só tem tamanho? É bobo que só? É mimado que só? Só fica paparicado pela mamãe, paparicado pelo papai, não cresce na vida? Existem muitos MGBs, irmãos, e precisa cair em si. O que é cair em si? Peraí, voltar para a terra, beliscar a gente e dizer: peraí, eu estou vivo, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso voltar, está ruim aqui, eu preciso acertar minha vida, eu preciso tomar uma atitude. Cair em si, irmãos, porque o que acontece nesse momento? Ele aprende a aceitar o diferente. Aprenda isso, aceite o diferente. Nem tudo deve sair e vai sair igualzinho a gente que quer. Porque tem gente, irmão, se diz que tem que ser verde, amarelo e vermelho, se for verde, vermelho e amarelo, já fica bravo. Não, eu vou sair dessa igreja, eu não vou mais ficar casado, eu vou sair de casa, eu vou sair da faculdade, eu vou abandonar. Peraí, meu irmão, deixa de ser MGB, vão amadurecer aí, filho. Vão amadurecer, minha irmã. Não é da cor do jeito que você quer, não está na ordem que você queira. Aceite o diferente. Respeite a individualidade de cada um. Entenda que em tudo Deus tem um propósito. Cair em si. Ele começou a valorizar aquele irmão dele, sabe? Que talvez ele falava pé na lata. Talvez valorizar aquela turma que trabalhava. Lembra que ele perguntou: quantos jornaleiros de meu pai tem o melhor e eu estou aqui? Aquele que era lixo começou a ser tesouro. Olha que diferente. O tempo mostra que a gente tem que cair em si. E que nem tudo sairá do nosso jeito. Diga amém. Aceitar o diferente. E quando isso acontece, ele começa a vencer as suas dores. Ele começa a vencer as suas rejeições. Ele volta para o lugar da vitória. Ele volta para o altar de Deus. A casa do Pai para nós hoje representa o altar de Deus. O centro da vontade de Deus. Aquele filho volta. Sabe o que quer dizer voltar? Encarar a realidade.
Porque hoje está fácil, né? Troco de marido, troco de esposa. Hoje nós vivemos a política do troca. A política de não deu certo com A, vai com B. Não tem com cão, caça com gato. E não é assim. Deus o fez voltar. O pós, a vida dele, a Bíblia não conta. Mas para que ele pudesse ter um ponto de partida e chegar no lugar da vitória, ele teria que cair em si e voltar. E voltou ali, e ali ele cumpriu o propósito de Deus. Deus foi glorificado e a bênção foi derramada. O pai esperava um milagre. Se você acredita, lute por aquilo que você acredita. O pai ficava à porta esperando o filho. Espere o milagre de Deus para a tua casa. Porque talvez o teu filho vai voltar. Talvez o que foi embora ainda volta. Porque Deus é poderoso para fazer. Mas acima de tudo, coloque, querido e querida, a tua expectativa no Senhor. Mas espere a cura. Espere o milagre. Espere no Senhor. A Bíblia diz que ele viveu um milagre. O pai, quando recebe o filho, o coração dele estava tão preparado para receber o filho, que ele não pega e diz assim: eu vou te receber, mas primeiro vamos conversar. E foi tirar limpo o passado. Não, Deus o tinha curado de uma forma tão sobrenatural, que quando aquele filho volta, logo aquele pai coloca o anel no seu dedo, se alegra e faz uma grande festa. A cura, ela tem que ser não algo superficial, mas ela tem que ser algo profundo, que tira as raízes de iniquidade do coração, que tira as raízes de tristeza do coração. Por quê? Porque quando o milagre chegar, eu vou aprender a desfrutar do milagre, diga amém. A desfrutar das bênçãos do Senhor, diga amém, irmãos, em nome de Jesus. Ele viveu o milagre. Naquele momento, o pai, já estou lá terminando já, no versículo 20, ele diz assim: para que comamos e nos alegramos. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu acredito no perdão, eu vivo o perdão. Sabe, ele não estava preocupado com o que o filho iria viver após o churrasco, após o anel na mão, o depois, mas ele estava decidido em viver aquele momento. Eu e você temos que colocar as coisas de Deus do nosso lar como prioridade. E acreditar que o momento do milagre no nosso lar tem que ser prioridade, eu tenho que lutar por aquilo. Hoje eu vejo as pessoas muito desgastadas e por causa disso muito incrédulas. Aquele pai, ele talvez nem imaginava: peraí, meu outro filho vai me pegar. Meu filho mais velho daqui a pouco me pega depois do churrasco. Eu vou ter outra confusão em casa. Não. Ele olhou para aquele momento e disse: eu vou desfrutar, porque é aquilo que eu mais esperava acontecer. Quero profetizar que muitas coisas que você tem esperado ainda vai acontecer, em nome de Jesus. Apenas cure as suas emoções, cure o teu coração, porque o melhor lugar é você estar no centro da vontade de Deus. O duro é quando a gente demora para aprender, gente. O duro é quando a gente tem que sofrer a vida toda para aprender. Uma vez eu estava fazendo uma viagem e conheci um senhor. Débora conhece ele. 70 e poucos anos. Casado, filhos, netos. E teve um primeiro casamento. Mas ele aprontou. Pulou a cerca, caiu fora. E a mulher que ele pulou a cerca é a esposa dele hoje. Está há 40 anos com essa mulher. E um dia ele abriu o coração, eu ministrando a vida dele, ele disse: pastor, eu quero confessar algo para o senhor. Eu falei: o que foi? Eu não sou feliz. Por quê? Porque eu era feliz no meu primeiro casamento. Mas eu não valorizava. Eu vivo 40 anos triste. Hoje eu tenho filhos, eu tenho netos. O outro casamento, acho que ele viveu 10. Mas os melhores 10 anos da minha vida foi o meu primeiro casamento. Hoje eu não sou feliz.
ainda dá tempo de eu e você sermos felizes. O melhor dia para a gente decidir ser feliz é agora. E se a gente ficar olhando o que passou, olhando outras coisas, a gente não vai ser feliz. A gente precisa viver o perdão de Deus agora, o milagre de Deus agora. Você vê a pessoa vivendo 40 anos com família triste. Isso não é plano de Deus para ninguém. A palavra de Deus diz que Deus vem para abençoar. Muitas são as aflições do justo, o Senhor o livra de outras. Mas meu querido, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser felizes em Jesus. E só há felicidade quando há cura no coração. Se não há cura no coração, a gente vai ficar a vida inteira sendo triste, a vida inteira reclamando, a vida inteira olhando para aquilo que não é o alvo de Deus. Que sobre a tua vida, em nome de Jesus, esta noite, sobre a minha vida, sobre nossos corações, venha a cura. Porque o texto termina dizendo aqui, pois estava morto e reviveu. Se o teu lar, alguma área estava morta, eu profetizo que reviva em nome de Jesus. Se algum sonho morreu, reviva em nome de Jesus. Se uma expectativa foi frustrada, uma rejeição foi instalada no teu coração, uma decepção está sendo um momento na tua vida, ou muitas vezes carregando a tua história, estava morto, tem que reviver em nome de Jesus. Tem que reviver em nome de Jesus, porque aquele pai, ele se envolveu. Ele acreditou que aquele filho estava morto e iria reviver. Eu termino dizendo que ele se envolveu com o que Deus queria fazer. Você já está preparado para viver o milagre de Deus na tua casa? Quando o teu coração está curado, você se prepara para viver o melhor de Deus. Você se prepara para viver os sentimentos de Deus. Porque quando aquele pai vê aquele filho voltando, a Bíblia não conta que ele teve um sentimento de ira, mas diz que ele se moveu de íntima compaixão, porque ele se preparou para viver o que Deus reservou. O que Deus reservou para a tua vida, o diabo e ninguém pode roubar. Quando você permitir o Espírito Santo curar o teu coração. Entrar no novo com a mente velha não vale a pena. Entrar no novo com a mente renovada, com o coração inspirado, com a sabedoria de Deus, com a unção de Deus, assim nós somos renovados de glória em glória. Que Deus possa tratar, através dessa palavra, o profundo do teu coração. Áreas que estão doentes. A minha palavra como profeta de Deus é que esta noite seja curada. Áreas que você nunca permitiu ninguém te confrontar, eu te digo em nome de Jesus, te confronto porque te amo. E não há crescimento sem confronto. Permita ser confrontado para crescer, confrontado para tratar, porque muitas vezes ou você é rejeitado ou mimado. Não é assim que Deus quer. Deus quer você equilibrado, cheio do Espírito Santo, vivendo o melhor de Deus. As sementes que Deus coloca em nosso coração, elas não podem ser rasas, elas têm que entrar profunda para poder gerar fruto. A semente da palavra esta noite